durante todo o período de trabalho de parto, até durante o parto, sendo parto vaginal ou cesariana, é muito importante que a mãe tenha uma presença familiar que seja reconfortante, que faça com que a mãe se sinta mais segura e que diminua os medos, principalmente, que acaba surgindo, né, durante esse período. Essa presença pode ser o pai, preferencialmente, mas pode ser algum outro familiar, caso o pai não tenha como estar presente. E também existem as doulas, que são profissionais que foram capacitadas para fazer esse tipo de acompanhamento, e as doulas podem fazer, então, o acompanhamento da mãe durante todo esse período. Existem diversos estudos, inclusive, que mostram que a presença das doulas, elas diminuem a necessidade de uso de substâncias analgésicas durante o trabalho de parto, elas melhoram a amamentação, né, as taxas de sucesso de amamentação pós-parto, e também elas fazem com que o trabalho de parto seja mais rápido, que a duração seja menor. Então realmente vale a pena ter ou o pai, ou um familiar, ou a profissional, a doula presente. No momento do parto, sendo parto vaginal ou cesariana, tanto faz, o pediatra deve estar presente na sala de parto, idealmente, e o pediatra vai auxiliar na decisão ali do clampeamento do cordão umbilical, que normalmente o indicado hoje em dia é entre 1 e 3 minutos após o bebê nascer, mas isso vai depender muito da situação, por isso que é feita uma decisão em equipe para decidir o tempo do clampeamento de cordão umbilical, dependendo da situação do nascimento da criança. O bebê nascendo, ele vai imediatamente para junto da mãe, contato pele a pele, sem nenhum campo, nenhum pano, nada entre a mãe e o bebê. Se for necessário, numa situação de temperatura um pouco mais fria, que acontece aqui na nossa região, às vezes mesmo com o ar-condicionado ligado na temperatura ideal, que é em torno de 26 graus na sala, mesmo assim ainda fica frio, então é colocado um campo aquecido por cima da mãe e do bebê, e não entre a mãe e o bebê. E aí então o bebê fica ali com a mãe, claro que vai sendo observado se o bebê tá tudo bem, se o bebê tá respirando, se o bebê tá com uma boa coloração, que mostra que a frequência cardíaca tá adequada, uma boa perfusão, né? Quando tá sendo realmente assim, ficando aos pouquinhos, vai ficando rosadinha as extremidades do bebê, porque o bebê nasce roxinho e isso é normal. Então é feito esse contato pele a pele da mãe com o bebê. Esse contato é essencial, é muito importante para formar o vínculo entre a mãe e o bebê, e também ele é muito importante porque assim o bebê vai estar se colonizando com bactérias que são bactérias boas da pele da mãe e não com bactérias hospitalares. Quando, em algumas situações, a mãe não tem condições de fazer esse contato pele a pele com o bebê e o bebê tiver nascido bem, a gente pode fazer o contato pele a pele com o pai. Também vai ser colonizada pelas bactérias do pai, que são bactérias boas e não as bactérias hospitalares. E vai formar o vínculo, né, entre o pai e o bebê, vai fortalecer esse vínculo. Mas aí vocês podem estar se perguntando qual é o papel do pediatra na sala de parto, se o bebê vai nascer e depois vai ficar com a mãe. Então, se nasceu tudo bem, a gente deixa com a mãe, o ideal é que a amamentação aconteça na primeira hora de vida do bebê, então fica um pouco o contato pele a pele, depois estando tudo bem, o pediatra avalia o bebê e após então é estimulada a amamentação. Ou então, se tiver tudo tranquilo, o bebê já estiver sugando, quando estiver fazendo aquele contato pele a pele, primeiro o bebê mama e depois o pediatra avalia. Nessa avaliação é feita então a avaliação num berço aquecido para evitar que o bebê perca calor, porque o bebê vai ter nascido, vai estar peladinho, não vai estar ainda com roupas. É feita a avaliação então no berço aquecido, a gente verifica se o bebê tem algum tipo de secreção que esteja atrapalhando a respiração, se não tiver tudo ok, se tiver uma secreção atrapalhando, essa secreção é retirada, somente nos casos que ela está incomodando. E aí então é feita a avaliação do bebê, frequência cardíaca, vê se o bebê está respirando adequadamente, a gente vê a cor do bebê, o tônus, e verifica então a atividade do bebê, se o bebê está ativo ou ele está muito quietinho, paradinho, hipoativo. Então tudo isso é feita essa avaliação inicial e a gente dá aquela notinha, né, do bebê, que muitas pessoas já conhecem, tem inclusive na carteirinha de vacinação, que é o APGAR.
Essa avaliação, então, é feita em todos os nascimentos com 1 minuto de vida e com 5 minutos de vida. Se por um acaso o bebê tiver naquele primeiro minuto, tiver nascido bem e tiver fazendo contato pele a pele ali com a mãe, aí é feita a avaliação ali mesmo, né, no bebê junto com a mãe, sem estar no berço aquecido. Em situações que o bebê não nasce bem e que precisa de algum tipo de reanimação, auxílio para respirar ou uma reanimação mais vigorosa, mais ativa, né? Os bebês que às vezes não estão com a frequência cardíaca adequada, aí a gente acaba levando antes desse contato com a mãe, leva para o berço aquecido, posiciona o bebê, tira as secreções caso seja necessário, seca o bebê e aí então faz todas as medidas que são necessárias para o bebê voltar ao normal, toda essa reanimação neonatal, e aí então depois que tudo estiver estabilizado, então o bebê vai para junto com a mãe se for possível, ou se o bebê tiver necessidade de um acompanhamento no berçário ou na UTI, o bebê então é encaminhado para esses locais.